Bem-vindos! Mais um Café com Destino. Nós estamos aqui ao vivo com toda a nossa equipe, preparado para te passar conhecimento, sabedoria, começar mais uma semana poderosa do nosso Café com Destino. Gente do Brasil e do mundo acompanhando a gente. Já vai agora para o chat online, vai dando seu bom dia, muita gente botando bom dia, mas de onde você está falando? Ó, o Victor Lucas aqui de Palhoça, Santa Catarina, né? E a Juliana de Imperatriz do Maranhão, Tati Carvalho de Navegantes, gente de Porto Alegre, Manaus, Leonite de Lages, Santa Catarina, Marine de Uberlândia, Minas Gerais, ou seja, gente do Brasil e do mundo, né? Aqui conectado com a gente. Mandar um beijo para Moçambique, para Angola, Cabo Verde, Guiné, os países africanos de língua portuguesa que nos acompanham. Portugal, ali já tem um bom dia, ó, Joana Barros, bom dia de Portugal, bom dia, Joana. Portugal, 9 e 10 de maio eu tô aí. 9 de maio eu tô na FENAC do Porto e 10 de maio eu tô na FENAC de Lisboa, ali do Colombo, do Centro Comercial Colombo, lançando o livro Ganhe o Mundo Sem Perder Sua Alma, em português de Portugal. Tá, gente da Itália. Olha os italianos aí. Desde o Uruguai, Margarita de Uruguai. Bem-vinda, seja muito bem-vinda. Eu não sei se você sabe, Margarita, mas o Hélio é aí próximo. Ele é da Bolívia, bem próximozinho, ele fala espanhol também. Né? Gente de Rio Verde, Goiás, ou seja, muito bem-vindos nossos alunos, nossas alunas, ao vivo aqui no Café com Destino. E essa semana a gente vai falar de algo que o Teixeirinha tá precisando muito, Hélio. Né? Você vê assim, que ele tá precisando, até fisicamente, ele tá precisando. Né? A gente vai falar sobre jejum. Jejum, né? Jejum é um assunto que mexe com muita gente, mas poucas pessoas sabem o que realmente ele significa e qual poder. O jejum tem poder. Eu vou te provar. Vou te provar na Bíblia, vou te provar na ciência. Então, ó, rapidinho. Nara Rubia, desde Espanha. Fidélia Maguade, de Moçambique. Robert Pinheiro, dos Estados Unidos. Gente, o mundo todo está conectado hoje aqui em Teixeirinha. O que aconteceu, filho? Tu deve ter postado nos teus stories. Quando você posta nos teus stories, não. Quando você posta, bomba tudo isso aqui. A gente não consegue dar conta da audiência. Bom, aí você pensa o seguinte: o que eu preciso fazer para ser um aluno do Café com Destino? Né? O Wesley vai colocar um QR Code na tela. Né? Você primeiro precisa estar inscrito nesse canal. Esse canal só existe para te ajudar. Você assistiu a palavra de ontem, do programa Boas Notícias? De segunda a sexta, 6h57 da manhã, a gente está aqui no Café com Destino. E todo domingo eu estou com uma palestra bíblica para você, às 8 horas da manhã no domingo, chamado Programa Boas Notícias. Ontem, a palavra foi forte. Aliás, como é uma palestra bíblica, não dá para ser levinho, porque a Bíblia só nos oferece confronto mesmo, tá? A que eu gravei ontem, para poder subir domingo que vem, vai te impactar também. Então, não deixe de estar conosco aos domingos. Você tem que estar inscrito nesse canal para receber em primeira mão o conteúdo, para não perder nada, para nos honrar, porque nós estamos aqui há 5 anos só com o Café com Destino e há mais de 10 anos com as pregações, gratuitamente para você, sem falhar, trabalhando aqui com toda a nossa equipe para poder passar conhecimento e sabedoria. Então, está inscrito nesse canal, tem um QR Code na tela, porque a partir de hoje, você que é aluno mesmo, você que é aluna, vai poder entrar na nossa sala do Café com Destino. E ali, a gente vai te dar frase do dia, palavra da semana, você vai ter acesso a várias informações exclusivas, extra café, e você vai literalmente ser um aluno, ser uma aluna, porque ali vai ser uma sala de aula virtual. É gratuito, né? É gratuito, mas é para quem é aluno. Eu não quero gente que fale assim, eu vou entrar lá só para assistir mais conteúdo do Thiago. Não, não, não. Você é aluno do Café com Destino, você é aluna mesmo, Thiago, eu sou, eu tô junto. É gratuito. Faz esse QR Code, já entra na nossa sala virtual do Café com Destino e ali a gente vai ter muito mais contato, você vai ter muito mais informação e vai estar, é lógico, conectado com a gente. Porque vai ser uma oportunidade pela primeira vez, que você me conhece, né? Mas vai ser uma oportunidade pela primeira vez de eu te conhecer. Porque ali na sala virtual a gente vai conseguir te conhecer, tá bom? Vamos para a matéria de hoje. Essa série da semana é sobre o poder do jejum. Jejum é uma palavra que está na moda, porque hoje em dia o pessoal está falando muito sobre saúde, sobre perda de peso, né? As canetas emagrecedoras estão aí. E nos últimos anos o jejum intermitente viralizou, todo mundo começou a fazer, porque começou a mostrar que dava certo na perda de peso, né? Na melhoria da saúde, né? Eu quero dar um testemunho pessoal meu, tá?
por influência genética, a minha vida toda eu lutei contra glicose alta, né? Contra a pré-diabetes e por um tempo com a diabetes. Eu era fora do peso, eu não tinha uma alimentação regrada, eu tinha a predisposição genética por causa da minha mãe e da minha avó. Então, foi uma luta muito grande na minha saúde. Quando eu cheguei aos 40 anos, eu já estava completamente arrebentado fisicamente. Então, minhas taxas completamente alteradas, eu comecei a ter problemas sérios nos rins, arritmia cardíaca, fora outros problemas que a diabetes foi trazendo, né? Totalmente preguiçoso no sentido de não conseguir fazer nada, sem disposição, muitas manchas pelo corpo. Eu comecei realmente a literalmente envelhecer de uma forma rápida, cruel e dolorida. Então eu tomei uma decisão. Procurei um médico. O médico falou, olha, nós vamos começar pelo jejum intermitente. Eu fiquei meio resistente, né? Mas fui fiel e obediente à ordem médica e comecei a levar a sério. Eu fazia o jejum intermitente debaixo de orientação médica. Quero deixar isso claro. Você não pode fazer nada sem autorização, sem orientação de um profissional da saúde, tá bom? E comecei o jejum intermitente, né? Parava de comer às 6 da tarde, voltava a meio-dia no outro dia, mais ou menos assim. Minha vida começou a mudar, pessoal. Minhas taxas de glicose diminuíram, comecei a perder peso sem muito sofrimento. É lógico que no início eu tinha que fazer o esforço mais por causa da noite, né? De não comer à noite. Eu só sei que minha saúde começou a melhorar muito. E nesse período em que o jejum intermitente começou a fazer um efeito físico na minha vida muito grande, eu percebi que ele estava melhorando o meu mental também. Eu comecei a ficar com uma disposição mental melhor. Claro, você estava desinflamando, seu corpo está melhor, sua mente está melhor. Aí que entra também um grande trunfo. O que separa um jejum intermitente, uma dieta, né? Jejum intermitente é um tipo de dieta, de um jejum espiritual. Só tem uma coisa que separa isso. A oração e a leitura da palavra. Se eu faço jejum intermitente, mas não estou orando nem lendo a palavra, é só uma dieta. Se eu estou fazendo isso e também orando intencionalmente, lendo a palavra, aí a gente consegue alcançar aqui um nível de jejum que eu quero te ensinar hoje, que é o jejum perfeito, que é aquele que atinge corpo, alma e espírito. Ele melhora as tuas funções fisiológicas, ele esclarece muito mais a tua mente e ele enfraquece a tua carnalidade, te aproximando de Deus, da espiritualidade. Ontem eu preguei no programa Boas Notícias, vai ao ar domingo que vem, sobre o porquê nós devemos ser espirituais. Que mensagem, Teixeira? Por quê? Por que a gente tem que ser espiritual? Me explica, Thiago, por quê? Eu te provo por quê. Então, essa semana toda, a gente vai fechar com chave de ouro, porque essa semana toda eu vou ficar falando sobre jejum e domingo do programa Boas Notícias tu já vai receber essa pancada nessa mensagem de domingo do programa Boas Notícias, tá? Já fica atento. E quem não assistiu é de ontem, que eu explico sobre o poder do que você faz escondido. Essa pegou o Hélio. O Hélio não queria subir essa mensagem. Ele falou, pra que você vai fazer isso, Thiago? E tal, afrontar e tal. O poder do que você faz escondido. Só que eu tô falando do lado bom da coisa. É que quando a gente fala escondido, a gente já tá imaginando algo errado, né, Teixeira? Não. O lado bom da coisa. Deus, ele te observa quando ninguém tá te olhando. Tem uma frase dessa pregação de ontem, por isso que eu quero que você assista, que eu falo o seguinte: Deus nunca vai se impressionar com o teu palco, porque ele já conhece o teu bastidor. Ele já sabe como é que é você por trás das câmeras. Então, assista essa mensagem, que vai ser muito bom espiritualmente para você já começar a semana de jejum. Tiago, a gente vai fazer jejum junto? Vamos. Hoje eu já vou lançar uma campanha de jejum pra gente fazer junto essa semana. Eu e meus alunos e alunas, nós vamos jejuar essa semana e você vai aprender como se faz se você ainda não sabe. Qual é um dos principais benefícios do jejum? Além do físico, além do mental e do espiritual, isso aqui fica perfeito, fica poderoso, uma trinca poderosa, é que jejum te dá disciplina. Você aprende a dizer não. Não quero comer, não posso comer hoje, não, obrigado. O jejum, ele te dá um nível de disciplina que provavelmente você terá que internalizar essa disciplina para poder ter algum tipo de sucesso na vida. Eu estudo sobre sucesso desde que eu me entendo por pessoa. Eu lembro que eu era muito jovenzinho, eu falei assim, eu quero ter sucesso na vida. Eu não sabia exatamente com que, como. Eu não pensava necessariamente em dinheiro. Quero ter sucesso financeiro.
Mas eu sempre pensei em ter sucesso, em fazer algo relevante. Então eu sempre estudei o sucesso. E apesar de não ter uma fórmula para o sucesso, porque às vezes eu entrevisto um bilionário que conseguiu o sucesso de uma forma, eu entrevisto outro bilionário, foi de uma forma completamente diferente. Às vezes eu entrevisto um atleta, teve um motivo, o outro atleta teve outro motivo. Não tem uma fórmula do sucesso, porém tem características em comum. Uma das características em comum de quem teve sucesso, de um atleta a um empresário, é a disciplina. Dificilmente um indisciplinado consegue alguma coisa na vida. Então aprender a dizer não, negar os prazeres, fazer o que precisa ser feito, produzir em alta performance, tudo isso aqui é disciplina. O jejum te prepara para isso. Agora, você imagina, vamos começar pela parte física, o quanto de coisa ruim tem no seu corpo para sair. O ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 2016, por favor, preste atenção nisso, o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, o Dr. Yoshinori Ohsumi. Um japonês, né? Dr. Ohsumi. Ele ganhou o Prêmio Nobel porque ele descobriu que o processo essencial, deixa eu ler aqui para ler a reportagem correta, o processo essencial em que as células reciclam seus próprios componentes danificados para gerar energia e manter saúde no organismo, depende do jejum. Basicamente quando você está em jejum, o teu corpo começa a tirar as células danificadas, começa a jogar as células mortas fora, começa a renovar as células e você pode estar se livrando de muitas doenças. Gente, não é o que eu acho, não. Estou te dando um dado científico de um ganhador de Prêmio Nobel. Então, o seu corpo ele pode estar com muitos problemas que podem ser curados através do jejum. Outra coisa, se você parar para pensar, eu vou te dar o meu estilo de vida que é de alta performance, tá? Hoje de manhã, se você pegar meus stories agora, eu gravei um stories entrando aqui na nossa central de estúdio, no Instituto Destiny, explicando o seguinte, poxa, muita gente estava descansando esse final de semana, sábado eu estava dando curso o dia todo, domingo eu estava pregando, hoje 5 horas da manhã eu estava de pé no meu devocional, 6 e pouco eu tô aqui ao vivo, trabalho o dia todo, gravo o dia todo, reunião o dia todo, à noite eu dou uma palestra, então, ou seja, eu ajo em alta performance. Para isso, eu tenho que tomar algumas decisões. Eu não posso dormir qualquer horário, eu não posso comer qualquer coisa. Então, uma das coisas que mais me ajuda a ter alta performance é o jejum, né? Então, Thiago, você jejua semanalmente? Sem faltar. Semanalmente. Eu não vou falar diariamente, porque seria mentira, né? Mas muitas vezes é diariamente. Pelo menos uma refeição. Muitas vezes é diariamente. Mas com certeza semanalmente. Tá? Eu quero, antes de continuar essa matéria poderosa, te incentivar não só a se inscrever nesse canal agora, mas compartilhar para o máximo de pessoas. Nós já temos milhares de pessoas ao vivo com a gente agora, mas muita gente precisa saber que nós estamos ao vivo e começou uma série das mais poderosas que a gente já teve aqui no Café, que é sobre o poder do jejum. Poder físico, emocional e espiritual. Essa trinca aqui vai causar um efeito positivo na tua vida ainda essa semana que você nunca imaginou. Você nunca imaginou. Então, esse impacto de alta performance que o jejum traz é por causa da disciplina. E é claro, por exemplo, geralmente eu tento fazer o jejum intermitente meio que diariamente. Não é todo dia, como eu falei isso, que tem dia que eu quebro, tem dia que não faço. Mas geralmente, 70% dos meus dias eu consigo parar de comer às 6 da tarde e só volto a comer no outro dia, meio-dia. Tá? 70% dos meus dias eu consigo fazer isso. Às vezes tem um jantar de negócios à noite, algum encontro familiar, não tem como fugir, mas 70% eu faço isso. Mas por que, Thiago? É porque você quer baixar de peso? Não, eu já estou no meu peso ideal há muitos anos. É porque eu durmo melhor. Olha que impressionante. Eu como cedo, o corpo começa aquele processo, né, para digerir a comida. Quando o processo de digestão está acabando, o corpo começa a entrar em processo de descanso, eu estou pronto para dormir. Eu durmo lendo, porque a ciência já provou que você dormir lendo, você diminui de 1000 palavras que você pensa por minuto para 200 palavras, que é o que você aguenta ler. Isso traz uma diminuição de ritmo cerebral, por isso você tem sono quando lê. Isso faz a matéria que você está lendo, o livro que você está lendo, ter um processo de fixação mais forte, porque você está lendo um pouco antes de dormir. Então, assim, tem tantas coisas que eu posso te ensinar para ter uma vida de alta performance, mas precisa começar com jejum, né?
E a nossa equipe está colocando aqui na tela que é importante você compartilhar agora. Quem está chegando agora, mandar nos seus grupos de WhatsApp, não deixa de dar o like no vídeo, né? Porque quando você dá o like no vídeo, o YouTube entrega para mais gente o vídeo, tá? Então não é porque a gente quer o seu like só, não. Lógico que seu reconhecimento é muito importante para a gente, mas é porque isso é uma forma do YouTube entender que o vídeo é relevante e entregar para mais pessoas. Então, depois da descoberta do poder do jejum pelo doutor japonês, né, o Osumi, a gente começa a entender agora o porquê a Bíblia, né? A Bíblia nos incentiva tanto o jejum. O jejum, você tem que lembrar que é algo milenar, tá? Não começou de Jesus para frente. O jejum é milenar. O povo judeu, que basicamente, né, é originário do povo hebreu que começou a humanidade, é um povo que jejuava. É um povo que jejuava. Você pega no Velho Testamento, por exemplo, Daniel, que foi um profeta de Israel, na Babilônia, conselheiro de grandes reis da Pérsia, da Babilônia. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes por dia e de jejuar por 21 dias. A gente está falando de 3 milênios atrás, ou 2.500 milênios, 2.500 anos atrás, mais ou menos. Ou seja, a gente está falando de uma cultura espiritual, física, emocional, milenar, não é uma coisa de agora. Não é porque o doutor Osumi descobriu em 2016 que o jejum regenera tuas células e você tem mais chance de viver fazendo jejum. É milenar. Agora, qual é o efeito espiritual do jejum na nossa vida? O que realmente acontece na nossa vida espiritual quando a gente jejua? Olha, vou te dar minhas experiências pessoais. Número 1, nós somos carne. O ser humano é carne. Eu e você somos carne. Quer dizer que se nós não tivermos andando em espírito, e o jejum é uma das principais formas de você mortificar a carnalidade, os desejos carnais, para poder fortalecer o teu espírito. Se você não andar em espírito, você vai ceder às concupiscências da carne. As concupiscências da carne, as obras da carne, estão lá em Gálatas 5, só fazem a gente passar vergonha, gente. É um prazer imediato, bobo, que quebra a tua vida toda depois. Isso é obra da carne. Mentira, prostituição, impureza, lascívia, inveja, ciúme, divisões, inimizades, prostituição. Então, assim, qualquer coisa dessa que você é flagrado, te envergonha. Quebra a tua reputação. A obra da carne, e repito, é obra da carne, não é do diabo. A Bíblia diz que toda sorte de impurezas brota do coração do homem, não vem do inferno sobre você, é do coração do homem mesmo. A gente tem que ter cuidado com a gente mesmo. Então a única forma de você não ser um animal selvagem que é dominado pelos instintos da carne, pelas inclinações da carne, é você ser uma pessoa espiritual. E o jejum é o ponto crucial de uma vida espiritual. Por quê? O jejum, como muita gente confunde, eu vou fazer jejum porque eu estou querendo aquele emprego. Então ele acha que vai sacrificar fazendo jejum e Deus vai se penalizar e vai dar um emprego para ele. Jejum não é para penalizar Deus, para deixar ele com peninha de você. Jejum não é para você falar para Deus, tão esforçadinho, vou abençoá-lo. Não tem base bíblica para isso. Jejum não é para você tirar algo de Deus. Jejum é para Deus tirar algo de você. É o contrário. Jejum não é barganha. Jejum é entrega. Eu não estou trocando, não estou negociando com Deus no jejum. Quem sou eu para negociar com Deus? Ou seja, só porque eu fico sem um alimento, então Deus agora vai mover o céu e a terra a meu favor, porque eu não almocei? Peraí, gente. Vamos ser lógicos, vamos ser bíblicos. Vamos para a ciência, então. O que acontece no jejum, o principal processo espiritual do jejum, é que quando você se abstém de alimentos, você está enfraquecendo a carne vai ficando mais fraca. Então, uma pessoa que é muito nervosinha, grita, fala alto em casa, começa a baixar o tom de voz quando está em jejum. Ela nem tem energia para isso. Sua esposa te deu uma resposta assim meia truncada, você não gostou, em vez de responder para ofendê-la, quando você está em jejum, você fala assim, tá bom, querido, depois a gente vê isso. É impressionante como o jejum, ele vai baixando tua carnalidade. À medida que você vai jejuando, você vai baixando tua carnalidade. É por isso que eu, Thiago, defendo o jejum semanal.
Se você consegue levar o jejum diário, como por exemplo o jejum intermitente, maravilha. Ainda mais se tiver oração e leitura da palavra junto. Agora, pelo menos semanalmente. Vai te levar para outro nível? Sem dúvida nenhuma. Eu desafio você. Você está comigo hoje, segunda-feira. Fica comigo a semana toda. Fica comigo aqui no Café com Destino de segunda a sexta. Acompanhe o jejum que eu vou lançar aqui para a gente fazer juntos. E duvido, sexta-feira você já não ter resposta. Sexta-feira você já não vê diferença absurda, se você seguir o que eu estou te falando. O que nós vamos propor para os nossos alunos? Tiago, eu não sei se eu consigo. Se você não consegue, se você, por exemplo, tem alguma doença, alguma limitação, está grávida, existem coisas que você realmente não pode fazer. Agora, debaixo de orientação médica, eu fui autorizado a jejuar de 6 da tarde a meio-dia do outro dia. Tiago, eu não consigo, o meu médico não autoriza essa quantidade de horas. Não faça nada sem autorização médica. O que eu estou propondo é, nós vamos entrar num processo de cortar a última refeição do dia, cortar a primeira refeição do dia, criar essa janela aí de pelo menos 15, 16 horas, e nesse período se comprometer a orar e ler a Bíblia o máximo de tempo que você puder. Deixa eu te falar uma coisa, só para você não se enganar. A minha vida é muito corrida, é ou não é, pessoal? Sim. Só você concordou, o Wesley não concordou, é isso? A minha vida não é corrida, Wesley? Isso é muito óbvio. Entendeu? Ah, tá. Pois você tá calado, porque é tão óbvio que você não quer responder. Tá bom. Então não tem problema, por obviedade, eu suspender o salário dele esse mês. Porque é muito óbvio que ele vai conseguir se virar. Né? Deus vai sustentá-lo. Deus alimenta as aves do céu, veste os lírios do campo, vai deixar ele abandonado? Vou suspender 3 meses de salário. Mateus 6 vai ter que se manifestar na vida dele. Então, assim, brincadeiras à parte, pessoal. Quem pode, nós vamos fazer esse jejum. E aí, eu tava falando da minha vida corrida porque é muito difícil eu ter menos de 2 horas por dia de devocional. Se não for sequencial, que geralmente eu faço sequencial, acordo 5 da manhã e vou sequencial. Se não for sequencial, 1 hora de manhã, 1 hora à noite, mas eu tento levar uma vida de 2 horas por dia de leitura da palavra e oração. Por que eu faço isso? Porque eu quero ser espiritual? Porque eu sou pregador? Porque eu não sei o quê? Não. Porque é a única forma que eu tenho de ser um pouquinho melhor, de controlar um pouquinho a carnalidade, de servir, de depender mais de Deus, de ser mais sensível. Eu não faço isso para mostrar para alguém, eu não faço isso para ser mais espiritual que alguém, eu não faço isso para virar um grande pregador, eu só faço isso porque eu preciso. Eu preciso. Senão eu não sei, eu preciso da sabedoria divina, eu preciso sentir a presença de Deus, é muito ruim não sentir a presença de Deus, eu preciso entender a mente de Deus ali na palavra, eu faço porque eu preciso. Então, Tiago, eu não consigo 2 horas, lógico, tá bom, mas você pode 20 minutos. Então, qual é o desafio? Nós vamos fazer esse jejum intermitente, que vai atingir corpo, alma e espírito, dentro do tempo da janela de horas que você aguentar, mas se possível cortando a última refeição do dia e a primeira do dia. E aí, nesse período, você vai encontrar o tempo que você consegue, 20 minutos, meia hora, para orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia. Eu te aconselho a ler a Bíblia, escolhe um livro da Bíblia e lê ele todo. Mateus, João, Provérbios, Salmos. Pega um livro da Bíblia e lê todo. Fica essa semana lendo todo. Começa capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Tá? Lê quantos capítulos você aguentar por dia. E ora. Tiago, ora pelo quê? Ora pela tua vida. Ora para que Deus perdoe seus pecados. Ora para que Deus cuide da sua família. Ora para que Deus te dê ideias e sabedoria para levar essa existência terrena. Ore para que Deus te livre das armadilhas que estão ocultas e escondidas. Ora para que Deus te livre do laço do passarinheiro. Ora para que, pelas pessoas que estão à sua volta, para que Deus tire as pessoas que estão só para atrapalhar e você não percebe e coloque as que vão somar no seu destino. Ora, jejua, lê a palavra e vê como vai ser a tua vida. Sexta-feira a gente conversa. Agora, é para você fazer de verdade, tá? O QR Code está aqui na tela. Para você que quer ser aluna do Café com Destino mesmo, oficial, já está inscrito nesse canal, entra no QR Code que gratuitamente eu vou te levar para a sala do destino, a sala do nosso Café com Destino, onde eu vou te conhecer melhor, onde você vai ter palavras diárias minhas, vai ter conteúdo exclusivo, é tudo gratuito, mas ali é a oportunidade, que você já me conhece, né? Mas é a oportunidade de eu te conhecer. Não deixa de fazer o QR Code, entrar na sala do Café com Destino, é gratuito. Só alguns rápidos anúncios, tá? Porque a semana vai ser muito poderosa sobre jejum.
Espalha para todo mundo, para tuas amigas, de salão de beleza. Você tá no ônibus agora, escutando aí no fone, manda pros colegas de trabalho. Você que já tá no trabalho, manda pros familiares no grupo de WhatsApp. Vai ser fantástico essa semana sobre jejum. Quero lembrar que dia 27 de março, é agora, sexta-feira, essa semana, nós temos o encontro. É a segunda edição do encontro da psiquiatria com o Dr. Augusto Cury, filosofia com Luiz Felipe Pondé, espiritualidade comigo. São 5 horas de imersão. Gente, fora do comum. É fora do comum. Você vai ter... Por quê? Porque os maiores dilemas da vida, a gente vai resolvê-los em 3 óticas diferentes. Qual o propósito de vida? Por que minha vida não dá certo do jeito que poderia? Por que eu não alcanço a felicidade? Por que o fulano cresce e eu não cresço? Qualquer dilema que você tenha na vida, o psiquiatra mais lido do mundo vai estar ali para te responder. Um dos grandes filósofos da atualidade vai estar ali para te responder. E eu, falando de espiritualidade e Bíblia, te respondendo à luz da palavra e da sabedoria milenar. Não tem como você não sair daqui surpreendido, surpreendida. É preço popular, 27 de março, das 16 horas às 21 horas. Entra agora no link, faz sua inscrição para o encontro, porque tem poucas vagas e a gente já está na última semana. Falta 5 dias, né? 4, 5 dias para o encontro. Por favor, se inscreva, tá bom? Lembrando que 23 e 24 de abril, 23 e 24 de abril, nós temos Método Destiny, o único método mundial 100% baseado em princípios milenares. O Instituto Destiny está crescendo muito. Esse final de semana nós tivemos a primeira imersão para seleção de novos professores. Nossos cursos, nossa grade curricular está crescendo e nós vamos estar em todas as cidades do Brasil em breve, com professores certificados pelo Instituto Destiny, para poder levar não só o Método Destiny, mas o Destinados à Riqueza, que é o nosso curso de finanças, o Criação de Filhos, o Emoções Inteligentes e todos os outros cursos da nossa grade curricular, tá bom? Lembrando, tá? Isso aqui é só um aviso rápido, não é para clicar em link nenhum ainda e tal, que a Conferência Destino, nosso encontro anual de espiritualidade dos nossos alunos, vai ser 28 e 29 de agosto no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro. Muita gente, essa semana, Teixeirinha, me reclamou: puxa, Thiago, você anunciou que ia ser em São Paulo, se era 4 e 5 de setembro, ou 5 e 6 de setembro. Gente, você imagina que eu tô há mais de uma década com você. Minha palavra é sim, sim, não, não. Eu tenho um bom nome e tenho muito crédito contigo. Eu nunca joguei papo fora aqui em nenhum momento da minha vida. Se a gente teve que mudar uma data da mais importante programação de tudo que a gente faz, que é a Conferência Destino, é porque foi impossível resolver. Então, não tinha data em São Paulo, não tinha local para fazer, nós tentamos negociar de tudo quanto é forma, oferecemos pagar dobro, tudo que você imaginar, foi impossível. Aí no Rio tinha Rock in Rio, não dava para manter as datas, tivemos que colocar para uma semana antes, voltar para o Rio de Janeiro. Graças a Deus, todos os preletores que foram convidados confirmaram, mesmo mudando a data. Então, Bishop T.D. Jakes estará conosco, Cash Luna da Guatemala estará conosco, Ron Oliveira da Argentina, Vitor Hugo do Chile, todos os outros convidados, todo mundo confirmado. Vai ser poderosíssimo. 28 e 29 de agosto, no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro. 15 mil alunos e alunas vão se reunir para esse encontro de espiritualidade. Então me perdoe se isso de alguma forma te chateou, mas eu dou a minha palavra que jamais a gente faria por fazer. Foi impossível resolver e Deus abriu uma outra porta, a gente entrou. Então, reajusta a tua agenda, você que já estava programado, 28 e 29 de agosto. Se você acha que eu posso te ajudar em alguma coisa, puxa, é que eu já tinha comprado a passagem aqui, não sei o quê, às vezes você quer uma dica, um conselho, alguma coisa, vai pro direct da Casa Destino, nossa equipe está aqui, ó, do lado, preparada para te ajudar, para te auxiliar, vamos te ajudar nisso aqui, o que eu posso fazer por você? A gente vai te ajudar, tá? Para você que, puxa vida, eu me enrolei todo para ir, pensando que ia ser em São Paulo, a gente está contigo, a gente está junto, fica tranquilo. Tá bom? Ó, nós vamos fazer uma postagem hoje, Teixeira, para o pessoal comentar, já que é o primeiro dia da semana, né? E eu acho que a gente pode postar a frase que eu acho muito forte. Ou a Deus não se surpreende com o seu palco porque ele conhece o bastidor. É boa essa frase, né? Então eu vou fazer o seguinte, uma frase que eu falei na pregação de domingo, né? E eu vou postar essa frase agora no Instagram. Deus não se impressiona, a palavra impressiona. Deus não se impressiona com o seu palco porque ele conhece o seu bastidor. Essa frase aqui é uma frase para você explodir de comentar lá no nosso post no Instagram. Vai ser no meu Instagram, Thiago Brunet. Tá? Por que você explodir de comentar? Primeiro porque é uma frase que toca muito.
uma frase que é verdade na nossa vida, que mostra que a gente precisa da misericórdia de Deus, mostra que Deus não está tão preocupado com os nossos resultados públicos, mas com a nossa intimidade no secreto. Tem a ver com jejum, porque no bastidor, nossos bastidores vão melhorar muito por causa dessa proposta de jejum que eu levei para vocês hoje. Aliás, você que está se comprometendo em jejuar comigo essa semana, só de segunda a sexta. Tiago, eu me comprometo que eu vou jejuar de segunda a sexta nesse modelo que você falou e vou orar e ler a Bíblia enquanto eu estou nessa janela me abstendo de alimentos. A última refeição do dia, a primeira refeição do dia. Eu dou a minha palavra que eu estou contigo. Comenta aqui agora. Coloca nos comentários. Tiago, eu estou contigo nesse jejum. Eu quero saber quantos alunos vão comigo até sexta-feira, de segunda a sexta. Nós vamos fazer juntos. E vamos mensurar os resultados. Sexta-feira você vai ver os testemunhos aqui. Sexta-feira você vai ver os depoimentos aqui. Duvido não ter um efeito fortíssimo e sobrenatural na tua vida. Agora, vai comentando você que está se comprometendo a fazer o jejum nos comentários agora aqui no YouTube, aqui nessa aula. Agora nós vamos encerrando a aula, nós vamos para o meu canal do Instagram, @ThiagoBrunet. Acabei de postar que Deus não se impressiona com seu palco porque Ele conhece seu bastidor. Você vai comentar lá o que você aprendeu no Café com Destino hoje, que o jejum vai te levar para um período de melhorar o teu bastidor. Você vai contar um pouco do teu testemunho no Café com Destino ou da pregação de domingo, se você já assistiu. E eu quero fazer uma gentileza contigo. O melhor comentário, eu vou pegar 2 livros meus. Você escolhe qual. Ganha o Mundo Sem Perder a Alma, Especialista em Pessoas, Princípios Milenares e tal. Eu vou assinar para você e mandar para o seu endereço. Então capricha nos comentários. Quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar. E a pessoa que for selecionada, o melhor comentário, realmente a pessoa comentou algo tremendo ali, entendeu o que é o Café com Destino, a frase tocou na vida dela. O melhor comentário a gente vai selecionar, eu e minha equipe vamos selecionar. E amanhã a gente já está anunciando quem ganhou e está mandando 2 livros meus que você escolhe. Quando a gente fizer o contato, você ganhou. Quais livros você quer? Você escolhe o livro, Ganha o Mundo Sem Perder a Alma. Qualquer livro que você não tem, meu Princípios Milenares, eu assino e mando para sua casa. Combinado, querido aluno, querida aluna? Corre lá agora no meu Instagram, então, a frase já está postada. Te vejo amanhã às 6h57 da manhã. Não esquece de comprar seu ingresso para o encontro Psiquiatria, Filosofia e Espiritualidade, aqui, 27 de março, na Casa de Destino. Não perde essa oportunidade. Até amanhã, às 6h57 da manhã.